Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que acresça 1 minuto ao meu tempo, em virtude da inscrição no dado como lido. Muito obrigado. Senhor presidente, em primeiro lugar, o meu repúdio veemente à declaração do deputado Eduardo Bolsonaro, insinuando que o Brasil implantaria um regime de exceção comparável ao ato institucional número 5, se a esquerda radicalizasse. Esta declaração é desafeta, é inimiga da democracia e revela até, diria, sem receio de exagerar, o despreparo para a atividade pública em um país que vive no Estado democrático de direito. Lamentável, deplorável. Trata-se de uma manifestação completamente dissociada da cultura política brasileira que nós estamos lutando por sedimentar através dos cânones constitucionais que foram consagrados em 1988. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui é a necessidade de reverberar o artigo publicado pelo jurista Lênio Luiz Streck, um dos mais brilhantes pensadores do direito penal, do sistema penal brasileiro, quando afirma, com a veemência que lhe é peculiar, no seu artigo, que o Supremo Tribunal Federal há de destacar, sempre quando sucedem julgamentos polêmicos, notas explicativas para a população sobre os efeitos práticos de seus julgados. Isto porque alguns jornalistas, muitos deles incautos na área do direito, manifestam-se de forma completamente dissociada do que é a razão jurídica. Por exemplo, o jornalista Sardenberg, do Globo, que como jurista é um extraordinário economista, ele afirmou que, se fosse proibida a prisão em segunda instância, o Brasil estaria, na realidade, soltando centenas e centenas de criminosos, gerando caos. E o Roberto da Mata, que como jurista é um extraordinário antropólogo e escritor, afirmou que estava assustado com o artigo publicado por Sardenberg. Ora, senhor presidente, não é nada disso. O Supremo Tribunal Federal, se entender que a prisão em segunda instância é inconstitucional, isto é, se o artigo 283 do Código de Processo Penal tem fundamento constitucional, não gerará o caos que Sardenberg afirmou e que assustou Roberto da Mata. É simples dizer, no Brasil existem várias espécies de prisão. A prisão preventiva, a prisão em flagrante, a prisão decorrente da decisão de pronúncia, a prisão temporária para as investigações, necessária para as investigações, de maneira que não há necessidade para se instalar na opinião pública esta sensação de insegurança, sobretudo quando ela deriva da desinformação. Eu não diria que tenha havido má fé, porque são dois intelectuais respeitados no Brasil e no mundo, mas a desinformação é de tal forma aguda que evoca a necessidade, como disse Lênio Luiz Streck, do Supremo Tribunal Federal vir a público para explicar à população que não haverá soltura de criminosos, não. Vamos imaginar, senhor presidente, que um estuprador tenha sido, logo depois da decisão de segunda instância, preso em virtude da prolação do acórdão condenatório em segunda instância, e que com
advento do julgamento do Supremo Tribunal Federal, dizendo que há inconstitucionalidade na prisão em segunda instância, ele, em tese, possa ser beneficiado. O que é que vai acontecer? O advogado dele vai provocar o juiz de piso, o juízo de piso, o juiz de primeira instância, e vai tentar a liberdade. Se o juiz entender que a liberdade dele compromete a ordem pública em virtude da gravidade da infração, se o juiz entender que a liberdade dele não é recomendável porque ameaçou testemunha, se o juiz entender que militam algumas das razões elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal que justificam a prisão preventiva, o que é que o juiz fará? Não vai soltar, senhor presidente, vai mantê-lo preso, só que por um título diverso de prisão, não mais aquela automática, eventualmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas em virtude da necessidade de segregação para resguardar os fins do processo penal. Então, é preciso que o debate seja travado e estabelecido sob a boa-fé, na informação, para que as pessoas não sejam induzidas a erro e não propaguem de forma involuntária fake news que desestabilizam todo o debate público. Assim, senhor presidente, eu faço questão de enaltecer o brilhante artigo de Lênio Luiz Streck e fazer aqui, reverberando a sua ideia, um apelo ao Supremo Tribunal Federal para que se aproxime do povo, com uma linguagem acessível, mostrando na realidade o que é verdadeiro e refutando as fake news, mostrando à população que os seus julgamentos surtirão os efeitos decorrentes da sua juridicidade necessária. Assim, senhor presidente, eu solicito que meu pronunciamento seja repercutido na Voz do Brasil.